Fala Dev, beleza? Mais um vídeo, mais uma Masterclass aqui pro canal e hoje eu vou falar sobre os React Hooks, mas pra gente dar uma apimentada aqui dentro dos React Hooks, a gente vai integrar os React Hooks junto com TypeScript, que é basicamente aí uma linguagem, né? A gente pode chamar o TypeScript de linguagem, não tem problema nenhum, claro que ele é criado em cima do JavaScript, mas é uma linguagem que adiciona tipagem, né? Uma ferramenta que adiciona tipagem em cima do JavaScript, formando uma nova linguagem. Então a gente tem o TypeScript, né? Então, não estamos aqui para falar diretamente sobre TypeScript, mas sim da integração do TypeScript com o React e com os React Hooks. Eu não vou falar diretamente da integração deles com o React, mas a gente vai falar muito da integração deles com os React Hooks, como a gente faz a utilização dos hooks, desde hooks mais simples, como hooks de estado, hooks de callback, use memo, até hooks mais complicados, como use imperative handle, ou até hooks criados por nós mesmos, beleza? Então a gente vai dar uma visão da utilização do TypeScript em todos esses hooks. Por enquanto aqui eu estou basicamente criando um novo projeto, a gente vai utilizar a nova funcionalidade do Create React App a partir da sua versão 3.3, se eu não me engano, que é a utilização dos templates, né? Então aqui eu estou criando um projeto utilizando o template TypeScript, basicamente só passar essa flagzinha no Create React App, aqui eu estou utilizando yarn, create, tanto faz, não muda nada, a gente vai criar um projeto com o nome chamado hooks, né, com a utilização do TypeScript. Aqui essa instalação ela demora um pouquinho mais, porque como o Create React App atualizou, ele tem agora um passo a passo um pouco diferente aqui nessa instalação. Primeiro ele instala os pacotes que são meio que globais, depois ele instala as dependências específicas do template. Então ele vai fazendo vários yarns separados, né, ele não faz tudo em um yarn só, por isso demora um pouquinho mais. E agora ele faz o yarn remove para remover a dependência direta do template. E aí o nosso projeto já está pronto. Então, agora aqui dentro, o que eu vou fazer? Claro, abrir com o meu VS Code. Deixa eu fechar o que eu já tenho aqui. Beleza. E nós vamos rodar esse projeto dentro, claro, do nosso navegador. Outra coisa, a gente está utilizando muito o TypeScript aqui dentro da Rocket City, né, nos últimos dias e nos últimos meses, e 2020 vai ser um ano aí que a gente vai utilizar cada vez mais TypeScript dentro dos nossos conteúdos. Então já deixa aí embaixo nos comentários se você curte TypeScript, se você gostaria de um conteúdo mais introdutório falando dos motivos da utilização do TypeScript, mostrar realmente os benefícios dessa linguagem. Eu vou chamar TypeScript de linguagem a partir de agora, tanto faz, quer chamar de ferramenta, linguagem, toolset, tanto faz, a gente vai falar do TypeScript da maneira que for, mas a gente quer utilizar muito o TypeScript a partir de agora nos conteúdos. Então se é uma coisa que você tem vontade de aprender, ou se é uma coisa que não gosta de TypeScript, só gosta de JavaScript, tipagem dinâmica, quem sabe eu não consiga mudar esse pensamento na sua cabeça, lembrando que o TypeScript não é uma coisa obrigatória para quem está iniciando com o JavaScript, pode ser uma coisa que você vai sentir mais necessidade e mais prazer em utilizar, principalmente se você já tem um pouquinho mais de uso da linguagem do JavaScript, porque aí você vai entender que tem alguns momentos lá que o JavaScript acaba te colocando encurralando você, vamos dizer assim, e o TypeScript te ajuda nisso. Beleza, então agora tá aqui o meu projeto. Chega de conversa, a gente tem aqui os nossos arquivos agora, claro, utilizando extensão TSX para o React. Como eu falei, a minha ideia não é falar diretamente do TypeScript dentro do React, mas os componentes que são utilizando o TypeScript aqui no React, a gente usa TSX, tranquilo? Eu vou deletar CSS, teste, CSS aqui também, logo. Esse React App Env a gente pode deixar, se tirar ele vai criar de novo, então não tem muito o que fazer. E agora aqui no nosso index vamos remover tudo o que não tem a ver diretamente com o projeto. Então CSS, Service Worker para o PWA, aqui SVG, CSS novamente. Eu vou deixar simplesmente só uma div, tranquilo? Aqui já podemos salvar. E aqui a gente pode ver que inclusive como a gente criou o projeto com TypeScript, ele vem com o nosso componente já tipado, né? Então ele usa a tipagem do componente, hoje ele usa esse react.fc, que é basicamente a abreviação de Function Component, beleza? Então esse React.fc você tem que vai estar utilizando ele para tipar os seus componentes, componentes em formato de função, claro, né? Beleza, agora nosso projeto já está rodando, ele está em branco e a gente vai começar a ver a utilização do TypeScript dentro dos hooks. Então, aqui dentro do React, eu vou começar importando alguns hooks aqui dentro. Então, vamos falar sobre o useState no primeiro momento. O useState, ele é o mais simples do mundo, né? Muito fácil utilizar o useState junto com o TypeScript. Então, vamos supor que a gente estivesse armazenando uma informação que é
não vou fazer exemplo de to-do, não vou fazer exemplo de contador. Vamos supor que a gente estivesse armazenando o dado de um input. Né? O input eu acho que é a forma mais simples da gente utilizar o estado. Ou até uma listagem que vem de dentro do nosso back-end. Vamos fazer uma listagem que eu acho que fica um pouco mais bacana. Então, aqui dentro, a gente vai fazer uma função que carrega dados de uma API, pode ser a API do GitHub. Então, eu vou botar aqui load data. Beleza? Eu acho que é mais legal a gente fazer esse exemplo mais complexo, não só um exemplo de string, senão fica muito simples, né? Então, aqui a gente vai pegar uma resposta. Não vou estar utilizando o Axios, não tem a necessidade aqui dentro. Eu vou simplesmente fazer um fetch dentro da API do GitHub. Então, api.github.com barra... vamos pegar aqui os dados do meu usuário. Não vou nem pegar uma listagem, vou pegar os dados só do meu usuário lá dentro do GitHub. Você pode usar o seu usuário aqui dentro. E agora a gente vai transformar isso aqui em JSON. Então, quando a gente usa o fetch aqui, nós precisamos também fazer o response.json, né? O Axios faz isso de forma automática, baseado no content type. E agora a gente precisa utilizar esse data de alguma forma para colocar ele aqui dentro do useState. Então, estando acostumado com o React no JavaScript, o que a gente faz? A gente cria aqui, por exemplo, data e uma função chamada setData, né? Eu gosto de dar nomes aos bois, né? Então, a gente vai botar aqui user, setUser, né? Porque eu estou buscando informações de um usuário dentro do GitHub. E agora a gente vai preencher, então a gente vai dar um setUser com esse data aqui dentro. Beleza, até aqui o TypeScript ele não me deu nenhum erro, né? Porque eu não estou diretamente com todas as regras de linting possíveis que eu poderia ter aqui dentro, né? Então eu posso configurar o slint, aqui já tem vídeo falando sobre TypeScript com slint, com React, né? E aí você vai ver as configurações do slint, mas ele já me avisaria de algumas coisas aqui, né? A primeira aqui, por exemplo, o meu useState, não estou definindo um tipo para ele. Então, se a gente for depois utilizar esse user, eu posso até passar o mouse aqui em cima do user, ó, ele vai falar que o tipo do meu user é N. Basicamente, pode ser qualquer coisa. Isso é muito ruim, né? Tem até uma regra dentro do TypeScript que a gente bloqueia a utilização do N, né? Porque o N, no caso, ele pode ser qualquer coisa. E qualquer coisa é muito ruim, porque vamos supor que eu quero mostrar o nome do usuário aqui dentro, né? Eu vou dar user, ponto, e beleza, mas qual que é o nome da variável que contém, que é o name, né? Que é o nome do usuário. Então, a gente precisa tipar isso. E aí tem várias formas da gente tipar. Uma das coisas mais legais que eu acho do TypeScript, não só do TypeScript, dessa tipagem não tão forte, podemos dizer assim, a gente conseguir tipar exatamente só aquilo que a gente precisa. Então aqui eu vou criar uma tipagem, né, uma interface do tipo user, falando quais são os dados que eu vou utilizar desse usuário. Eu não preciso colocar todos os dados do meu usuário. Então, por exemplo, eu sei que lá quando eu busco os meus dados do GitHub, o meu usuário ele tem um nome, então esse nome ele é uma string, o meu usuário ele tem um login, ele tem uma avatar URL, aqui a gente tem várias informações, né? Se eu abrir esse aqui até no meu browser, eu vou ver todas as informações que ele me traz, né? Tudo isso aqui são informações que vêm do GitHub. Preciso tipar tudo, né? Preciso aqui adicionar cada uma dessas URLs e tal? Não, né? A gente não vai estar utilizando isso aqui dentro do render aqui do componente. Se tivesse utilizando, ou se a gente tentar utilizar isso e não tiver tipado, e a gente tiver com o slint instalado, ele vai avisar pra gente para adicionar essa nova tipagem dentro da interface, então não precisamos se preocupar com isso. Agora, o que a gente vai fazer? Eu criei a tipagem do meu usuário. A partir desse momento, eu venho aqui no useState, se eu passar o mouse aqui em cima, eu posso ver que o useState ele recebe um parâmetro, né? Um parâmetro de tipagem, não é o mesmo parâmetro da função. Esse parâmetro da tipagem, se eu quiser um pouquinho mais a fundo, isso é uma coisa que eu faço muito nos meus projetos, então já fica uma dica para você que, mesmo que não trabalha com TypeScript diretamente, que trabalha só com JavaScript, tem uma dica muito legal no VS Code, que às vezes você quer saber quais parâmetros uma função recebe, qual que é o tipo de retorno daquela função, então você aperta Ctrl, beleza? No Mac é Command, né? E vai clicar em cima dessa função. Você vem para a definição de tipagem daquela função. Isso aqui não é o corpo da função, não está dizendo o que ela faz, mas o que ela recebe de parâmetro, o que ela retorna e por aí vai. Então aqui a gente pode ver que na definição de tipagem, né, o React ele usa TypeScript por baixo dos panos, a gente pode ver que ele criou a função useState. E quando a gente vê esse sinal de menor e maior, ele está recebendo um parâmetro de tipagem. O que é esse parâmetro de tipagem? Basicamente, eu não quero entrar tão a fundo no TypeScript, mas o useState ele guarda um estado.
mas qual é o tipo desse estado? Qual é o formato desse estado? Então, ele está recebendo um parâmetro que é o formato do meu estado. E ele retorna, ou seja, depois dos dois pontos é qual que é o retorno da função, beleza? Ele retorna o S. O que é o S? É a variável que a gente manda aqui para ele como formato do estado. Ou seja, quando eu utilizo o useState, ele vai me retornar um array, né? Por isso que tem o colchetes aqui por volta. E esse array contém o seguinte. Primeiro, o S, né? Que é uma variável no mesmo formato que eu passei para essa parametrização aqui do TypeScript. E né, isso pode ser undefined, claro, num primeiro momento. E o segundo parâmetro é esse dispatch set state action, que se a gente lembrar, é a função para a gente atualizar esse estado. Então, agora, o que acontece aqui? Se eu chamar esse useState passando esse parâmetro de tipagem, o user, aqui dentro, eu vou ver agora, se eu passar o mouse em cima desse user, que ele já tem um tipo. Ó. Ele tem o tipo user ou undefined. Por que ou undefined? Porque num primeiro momento, isso aqui é undefined, né? Isso aqui, nossa, vocês viram o nome do meu grupo? Projeto Vem Monstro, né? Entrei na academia, tem que ser assim. Então, esse grupo aqui, esse user, ele pode ser undefined em um primeiro momento. Beleza, agora, no momento que a gente tiver aqui dentro do nosso return, que a gente for mostrar alguma informação do usuário e eu aperto user, ponto, eu posso ver que eu já tenho disponível no meu IntelliSense do VS Code aquelas informações, o name, o login, o avatar URL e por aí vai. Porém, se eu for tentar usar o name aqui, veja só que legal. Ele já utilizou uma das features mais recentes do TypeScript, aí, disponível a partir da versão 3.7. No meu VS Code eu já estou com a 3.7.3. Se você não tiver com essa versão, você pode ou atualizar o VS Code ou selecionar aqui do ladinho para ele usar a Workspace Version, né, que é a versão do TypeScript instalada no projeto e não de forma global no VS Code. Eu já tenho o VS Code atualizado, então vou usar a versão do VS Code. E aqui ele colocou esse ponto de interrogação, né, que é uma versão, uma funcionalidade que eu até fiz vídeo, tem um code drop que você pode procurar aí dentro, que ele é o Optional Chaining Operator, né? Que basicamente, se nós tentássemos acessar diretamente user.name, ele até vai dar erro aqui, porque esse user, num primeiro momento, ele é undefined, ele não foi setado, né? Ele está vazio. Então, não existe uma propriedade name dentro dele. Então, colocando o ponto de interrogação aqui dentro, basicamente a gente está fazendo a mesma coisa que isso aqui, ó, fazer um if dentro, e aí, se o usuário existir, né? Aqui a gente poderia descrever dessa forma dentro do React. Aí sim eu vou colocar um name, ou seja, se o usuário não for undefined, né, se for um valor truthy, que a gente chama, aí sim eu quero incluir essa opção do nome aqui dentro. Então é muito legal que a gente já pode utilizar esse ponto de interrogação. Então, para a gente utilizar, tudo isso desencadeou porque eu queria explicar uma forma mais complexa e não só simplesmente algo que seria uma string, né? Se o usuário fosse simplesmente uma string, basta a gente colocar string aqui dentro, já funcionaria, ou um número, ou sei lá, qualquer coisa, um boolean, algo assim. Mas como a gente está iniciando, como a gente trabalha estado muito essa parte de array, essa parte de objetos, então fica muito legal assim. E aqui, claro, a nossa interface ela poderia ser um conjunto de usuários, né? A gente poderia colocar um colchete aqui para indicar que isso aqui guarda uma lista de usuários, né? Por exemplo, users e set users, e ele tem esse formato aqui. E aí, quando eu fosse usar isso aqui dentro, é muito legal, porque daí eu vou usar users, ponto, ele já entende que é um array, né? Então eu dou um ponto map, aí desse ponto map a gente vai receber um usuário, e aí ele já entende também que esse usuário tem nome, tem login, tem avatar URL, então é muito legal usar o TypeScript junto com os hooks aqui do React. E aí a gente parte para o nosso próximo hook, que seria o useEffect, mas o useEffect ele não sofre nenhuma mudança diretamente por causa do TypeScript, então a gente pode partir para um próximo hook que seria o useMemo, beleza? O useMemo, ele tem um funcionamento muito próximo ao useState aqui na forma da gente declarar qual que é a tipagem dele. Então, se eu novamente clicar Ctrl, né, ou Command e clicar em cima do useMemo, eu vou ver que ele também recebe um
parâmetro. Esse useMemo, né, eu não vou entrar exatamente no que esse hook faz, né, isso já tem vídeo falando, mas o useMemo a gente consegue memorizar aí um valor, né, uma soma, uma multiplicação, ou até a formatação, um cálculo um pouco mais pesado, né. Então, vamos supor que nós tivéssemos, depois de pegar todos esses usuários aqui da nossa API, nós criássemos uma variável que colocaria todos os nomes separados por vírgula, né? Então eu poderia fazer simplesmente const names é igual a users.map. Então eu vou percorrer todos esses usuários aqui. Quero retornar apenas o nome deles. E aí, depois, com isso tudo, eu vou dar um join por vírgula, né? Isso aqui seria, basicamente, percorrer o array de usuários e unir os nomes deles por vírgula. Até aí funcionaria, mas a gente precisa utilizar o useMemo, porque como isso aqui é um cálculo, não faz sentido esse cálculo ser refeito toda vez que o componente renderiza, né? Toda vez que o estado é alterado ou uma propriedade é alterada, se não for o estado diretamente de usuários. Se os usuários não forem alterados, não tem por que fazer esse cálculo novamente. Então, a gente usa o useMemo basicamente para isso. Então, eu coloco o useMemo aqui. A primeira coisa é basicamente a função que eu vou executar. Então, eu posso simplesmente declarar uma arrow function e colocar aquele mesmo conteúdo que eu tinha. E o segundo parâmetro é o array de dependências, né? Aqui ele vai preencher automaticamente só dando Ctrl S por causa do slint que já vem integrado. Mas, se o seu não vem, basicamente é fácil entender. Quais são as variáveis que esse useMemo utiliza que são do escopo externo dele? Quais são as variáveis que o useMemo está utilizando aqui do meu componente? Só users, né? Então, eu coloco users aqui dentro do meu colchete, basicamente isso. E agora, o que vai acontecer aqui dentro? Se eu tentar utilizar o names, aqui ele já conseguiu entender por causa da inferência de tipos, né? O TypeScript ele tem essa coisa muito legal, que é a inferência de tipos. A inferência de tipos, né, do TypeScript, ela funciona muito bem com dois hooks, né? Com a maioria, mas com dois hooks em especial, que são o useMemo e o useCallback. Isso quer dizer que nesses hooks especificamente a gente não vai ter que definir tipagem 99% das vezes, porque eles vão conseguir definir o tipo de forma automática. Porque aqui, como eu falei, basicamente eu fiz uma operação de percorrer um array de usuários, ele já sabe o formato desses usuários, a gente retornou o nome desses usuários e fez um join. Obrigatoriamente o join ele retorna uma string, certo? Então ele já entendeu que esse nosso names aqui é uma string. Ele só está falando aqui que pode ser uma string ou undefined, porque num primeiro momento esses usuários podem estar vazios. Então a gente pode resolver isso passando aqui, por exemplo, cara, se isso aqui tiver vazio, retorna uma string vazia. Então a gente já vai ter, ou definir um valor inicial aqui para os usuários também. Então agora para o useMemo é basicamente isso. Se eu quisesse forçar a definição de uma tipagem, beleza, eu posso passar aqui, ó, ele retorna uma string, mas não tem necessidade. A gente tem que utilizar essa tipagem não tão forte ao nosso favor. E aí o useCallback cai na mesma pegada. Então se eu vou definir aqui um useCallback, seja lá, sei lá, uma função chamada greeting, que vai realizar só um alerta, né? Então ela tem aqui useCallback, então ela vai fazer um alerta falando hello para os nossos names, né? Que foi o que eu peguei aqui em cima, e aí ela tem dependências que são os próprios nomes, né? Automaticamente o alerta, ele retorna o quê? A função retorna void. Então, o tipo aqui do greeting é uma função que retorna void. Simples assim, ele já conseguiu definir, né? O que a gente tem que tomar cuidado aqui no useCallback, quando a gente vai utilizar ele com TypeScript, é sempre colocar a tipagem nos parâmetros dessa função que a gente está memorizando, né? Então, vamos supor que aqui eu não estivesse fazendo um greeting para essa variável names, né? Fosse um name que eu recebesse aqui do nosso próprio parâmetro. Então, name, né? Aqui não teria mais nenhuma dependência. O name, aqui por si só, ele está com o tipo any, né? E não é o que a gente espera dentro do TypeScript. Então, a gente sempre coloca o formato que essa variável vem para a gente. E é legal que aqui eu posso também, então, passar o formato, sei lá, uma interface, né? Então, a gente recebe um usuário e aí eu vou ter user, ponto, e aí eu já tenho todas as informações do nosso usuário, que nem eu tinha lá antes do estado, né? Então, user.name, por exemplo. Beleza? Então, useMemo e useCallback são dois hooks muito fáceis da gente integrar com o TypeScript por causa da inferência de tipos, né? Apesar de eles também receber um parâmetro aqui, que a gente pode colocar a tipagem de forma mais forte, né? A gente não tem a necessidade disso dentro do React. Agora vamos falar, então, sobre alguns outros hooks que agora o negócio começa a ficar mais interessante. UseHalf, useContext e useImperative Handle
podemos falar também do use reducer, né? São esses outros 4 hooks que a gente vai falar agora. Use have, na maioria das vezes, a gente vai fazer referência para algum elemento da DOM, né? Então, vamos supor que eu tivesse aqui um return, a gente tivesse um formulário, e aí eu quero fazer focus, focus dentro de um input. Então, eu geralmente tenho um input aqui, e para eu fazer o focus de uma forma mais manual, né, pegar esse input e realizar um ponto focus nele, o que a gente faz geralmente no React? Nós criamos uma have, né, a gente chama de input have, tanto faz o nome que a gente vai dar, e aqui na referência passamos input have, beleza? E aí esse input have, nós fazemos o quê? Input have.focus, beleza? Ou .current, né? Na verdade, .focus. Aqui a gente pode ver o seguinte, né? Já está dando vários erros do TypeScript. O primeiro deles aqui, passando a mão, é basicamente ele está falando que mutable have object undefined is not assignable to type string ou instância de HTML, input, element. Cara, tem um monte de coisa aqui. Mas basicamente o que ele está falando? Cara, tu não tipou a tua referência. Tu não adicionou uma tipagem para a tua referência. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Esse input have, ele pode ser uma string, ele pode estar como undefined, ele pode ser qualquer coisa. Então, a gente precisa tipar o nosso input have. E como que a gente vai fazer isso então? Novamente, passando o mouse, e aí tá o segredo, ó, tô dando uma dica, cara, chave de ouro para trabalhar com... Nossa, chave de ouro, né? Eu inventei um negócio bem louco. Para trabalhar com o TypeScript aqui dentro do React, em qualquer projeto, na verdade. O TypeScript, ele precisa muito que você tenha essa mão de você passar o mouse em cima das coisas aqui no VS Code e também a parte de clicar com Ctrl em cima das funções e tudo mais, para você entender como que funciona a tipagem disso aqui. Então aqui a gente entende que o function useRef, ele recebe novamente aqui um parâmetro de tipagem, que por padrão é undefined, beleza? E ele retorna um mutable ref object, daquela tipagem que a gente passou, ou undefined, né, se a tipagem não tiver nada. Então, o que a gente precisa fazer é passar um parâmetro aqui para o useHave. Qual que é o tipo de parâmetro? Quando a gente está lidando com a DOM, né, em todos os elementos da DOM, a gente tem uma referência global que a gente consegue acessar. Então, aqui se eu escrever HTML, eu vou ver todos os elementos do HTML. Então, a gente está trabalhando com o quê? Com HTML Input Element. A gente está guardando um input dentro aqui da nossa referência, beleza? Aqui, agora, se a gente passar o mouse aqui, ele ainda deu um errinho, basicamente por quê? Porque a gente está iniciando esse input have como sendo undefined, mas no caso do have, ele nunca vai poder começar como undefined. Nós temos que começar ele como nulo. Aí sim a gente pode ver que o erro aqui parou, né? Se a gente até passar o mouse aqui em cima, a gente vai entender que ele está falando que o nosso mutable ref object de HTML input element undefined is not assignable to type string ou instance não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou seja, não tem undefined aqui dentro, né? Ele só tem a opção da gente passar ou uma string ou uma instância aqui do HTML input element ou o nulo, né? Que é o que a gente colocou lá dentro para iniciar essa referência, né? Demora um pouquinho mais para entender esses erros do TypeScript, mas é só ler eles com calma que geralmente vai entender. E agora a gente tem outro erro aqui dentro, né? Input have object is possibly null. Por quê? O input have, ele começa como nulo, então não adianta eu tentar dar um focus dentro dele, porque pode ser que ele esteja nulo, né? Isso aqui realmente, num primeiro momento, ele vai estar nulo. Então, tem algumas formas de eu resolver isso aqui. Se eu simplesmente colocar o ponto de interrogação aqui na frente, já é uma forma de resolver, né? Eu evito chamar a função .focus se o nosso current não tiver nada aqui dentro dele, né? Se ele estiver como nulo. Se eu tiver em outro caso, que eu sei que isso não vai estar nulo, cuidado com isso, tá? Porque isso aqui é uma coisa que eu estou explicando, mas, assim, na maioria das vezes tu não vai usar isso que eu estou explicando. É só realmente, assim, para casos muito extremos, que tu sabe que algo nunca vai estar nulo. Aí sim você vai usar isso. Por exemplo, vamos supor que eu estou com uma função aqui que ela vai executar através de um clique no botão. Beleza? Focus on input.
E aí eu sei que essa função aqui ela vai ser disparada depois da aplicação já ter sido montada, e aí eu sei que isso aqui não vai estar nulo. Então eu posso colocar, ao invés do ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação. O ponto de exclamação basicamente tem alguns lintings que bloqueiam a utilização dele, mas basicamente eu estou falando, cara, não tem como esse input ref.current estar nulo. E aí a partir desse momento o focus sempre vai ser chamado aqui dentro, né? São duas formas da gente fazer, mas opte geralmente pela utilização do ponto de interrogação, que aí se isso aqui tiver nulo, ele não vai chamar a função .focus. Beleza? A gente já falou do useRef agora, lembrando que eu dei um exemplo aqui da utilização com um input, mas aqui o useRef ele pode receber qualquer coisa, né? Pode ser uma string também, pode ser um number, pode ser qualquer coisa para ser utilizado aqui dentro dele. Beleza, vamos partir agora para dentro do nosso useContext, que é uma das coisas mais legais. Para a gente falar do useContext agora, eu vou simplesmente criar um outro arquivo aqui dentro, vou chamar de appContext, porque esse nosso arquivo aqui já está bem sujinho, né? Então, vamos criar aqui novamente um componente chamado appContext. A tipagem dele aqui, geralmente eu estou gostando de fazer nesse formato, react.fc, beleza? Que é igual, e aqui, e aí export default appContext. Geralmente a tipagem do componente eu estou fazendo assim. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui... Não preciso importar não. Vou importar o nosso useContext. E agora a gente vai começar criando um contexto do React. Então aqui eu vou chamar, vamos supor que seja um carrinho, né? Então eu vou criar um cartContext.ts. Aqui nós vamos importar o createContext de dentro do React. E aí eu vou falar const cartContext é igual a createContext. Beleza, a partir desse momento, a gente pode perceber já aqui que ele já deu um erro, né? Ele está falando que o createContext estava esperando 1 a 2 argumentos, né? No mínimo um argumento, e a gente colocou 0 argumentos. Então ele está esperando um argumento default value. Ou seja, isso aqui, se a gente não estivesse utilizando TypeScript, já seria algo que o React deixaria a gente fazer, que é chamar o createContext sem nenhum argumento, né? E aqui no createContext, se nós novamente clicarmos aqui dentro, vamos ver que ele também recebe um parâmetro de tipagem. Geralmente a gente chama isso de T. Então, quando você for na definição de tipagem aqui de alguma biblioteca e você encontrar o T aqui, geralmente é o tipo, né, o type que aquilo vai retornar, o type que aquilo vai ter para o conteúdo principal. Então, a gente pode ver que esse T que a gente recebe como parâmetro na função createContext, ele é utilizado muitas vezes aqui dentro dessa função. Então, o default value, que a gente vai passar como primeiro parâmetro do contexto, precisa ter exatamente o formato T, que é o formato que a gente passou como parâmetro. Quando a segunda função, que é uma função que a gente usa raramente, que faz o cálculo que retorna o tanto que algo alterou, mas isso aqui é muito raramente utilizado, também utiliza o T, né, o parâmetro T. E o createContext retorna o contexto do React. Isso aqui é uma interface definida pelo próprio React, né, que tem o provider, que tem o consumer, que tem o display name, também com um parâmetro T. Né? Isso aqui, claro, que é um pouquinho mais complexo para entender se você nunca acessou essas definições de tipos, mas não tem tanta necessidade. O que mais interessa para a gente é que ele recebe a tipagem. Então, aqui quando a gente vai criar um contexto, é legal a gente passar a tipagem. Então, aqui eu vou criar uma interface cart, beleza? Aqui eu vou falar que o nosso carrinho ele tem vários produtos. Esses produtos eles são arrays de itens. Então, aqui de product. Vamos criar aqui uma interface chamada product. O product ele tem um ID, o ID é um número obrigatório, ele tem um name, que também é obrigatório, e ele tem, sei lá, um value, né? Price, vamos botar aqui também é um número. E aqui a gente pode falar então que esse product são vários produtos, né? Isso aqui a gente pode fazer dessa forma ou fazendo assim, ó, array de product, né? Os dois vão funcionar, mas eu estou utilizando geralmente nesse formato aqui. Então, o nosso carrinho ele tem um array de produtos e ele tem também o valor do frete, né? Eu vou chamar de shipping value, que eu vou chamar de número. Mas esse shipping value, ele é opcional. Pode ser que o usuário não calculou ainda esse valor e por isso ele está opcional. E aí eu vou passar essa interface
cart aqui para dentro do create context. E agora, o que ele está pedindo para mim? Basicamente que eu preciso definir um default value. Então, como que isso aqui vai iniciar dentro da minha aplicação? Posso iniciar isso aqui como nulo, né? No primeiro momento, tudo isso aqui ser nulo, ou pode ser que eu queira iniciar isso aqui já com algum valor. Para mim, no caso aqui, faz mais sentido iniciar como nulo mesmo, né? Porque, sei lá, quando o usuário acessa a aplicação de um e-commerce pela primeira vez, eu posso iniciar o carrinho dele vazio, no máximo, alguma coisa assim, botar um ponto de interrogação aqui, por exemplo, e aí fazer o seguinte, ó, products, vazio, e botar aqui, sei lá, shipping value como sendo 0 ou undefined, mas aqui eu acho que faz mais sentido nesse caso iniciar como nulo. Não sei, vamos deixar assim. Eu acho que isso aqui depende muito da sua aplicação, né? Então sempre tem que tentar entender, faz sentido esse estado começar como nulo, né? Pode ser uma informação que nunca vai existir, ou uma informação tão core do negócio que ela precisa existir desde o início. Então, o carrinho, talvez a parte de produtos realmente faça sentido existir desde o início. O shipping value aqui talvez não, né? A gente pode iniciar com, sei lá, fica a teu critério. Mas, voltando ao que a gente tinha que falar aqui do use context, a partir desse momento agora que a gente criou o contexto, a gente pode consumir esse contexto, né? Então, quando a gente vai consumir esse contexto, deixa eu importar aqui o nosso cart context, de dentro de cart context. A coisa mais legal de utilizar TypeScript é que a partir do momento que eu faço use context, passando o cart context, eu vou ver que esse meu contexto ele já vai ter a tipagem. Então, se eu quiser acessar informações específicas dele, eu consigo aqui, ó, products, por exemplo. Vamos supor que dos products eu queira depois fazer um map. Por exemplo, aqui eu quero retornar uma lista, né, desses produtos. Então, eu vou fazer products.map. Ele já entendeu que o products é opcional, né? Ele tem um ponto de interrogação, ele pode ser undefined, por isso ele coloca o ponto de interrogação na frente. Se não fosse opcional, eu não colocaria isso. E aí, para cada produto, eu quero retornar o nome dele. Então, eu dou um product, ponto, e aí eu já tenho novamente as informações, o ID, o name, o price. Se eu não estivesse utilizando TypeScript, não teria essas informações disponíveis aqui para mim. Então, são benefícios de estar utilizando o TypeScript aí junto com os hooks dentro do React. Beleza, o use context, ele é basicamente isso, tá? Eu posso até acessar a definição de tipos dele aqui e eu posso ver que ele pode receber um parâmetro também, mas na maioria das vezes o use context, ele não precisa, né? Eu não precisaria passar aqui o cart, porque ele vai conseguir determinar automaticamente a partir da inferência de tipos qual que é o tipo desse contexto. Só se ele não conseguir definir por algum caso muito específico que tu está utilizando, às vezes uma biblioteca que não tem tipagem, aí sim você vai ter que definir aqui a tipagem de forma automática, de forma manual. Mas na maioria das vezes você vai conseguir ter isso de forma automática. Bora lá falar agora então do que está faltando. O use context já foi, está faltando o use imperative handle e o use reducer. Vamos deixar o use imperative handle para o final, vamos falar agora do use reducer. Aqui no use reducer, basicamente o que nós vamos fazer, deixa eu tirar toda essa parte de contexto, vamos começar do zero, use reducer, eu vou criar uma variável chamada cart, né, que armazenaria o nosso carrinho da aplicação dentro de um reducer, por exemplo, e aqui o nosso reducer, basicamente, ele é uma função que retorna alguma coisa. Essa função, né, se eu der um Ctrl espaço aqui, na verdade ela recebe um estado, ela recebe uma action e ela precisa fazer aqui um switch, basicamente, no action.type e aí retornar também um valor default. Aqui a gente vai retornar a carrinho vazio. Aqui ela deu vários erros, basicamente expected to, no mínimo 2 argumentos, né, porque ele não recebe só uma função. O reducer aqui também recebe qual que é o valor inicial desse estado, né? Então, se nós estivéssemos com um carrinho, a gente poderia pensar que esse carrinho seria um objeto. Eu acho que, na verdade, um array não fica tão legal, porque o nosso carrinho aqui, ele vai armazenar, além de todos os produtos, ele vai armazenar também as informações do frete, por exemplo, e por aí vai. Então, aqui nós podemos ver que ele já deu 2 erros aqui dentro, né? Então, ele fala que o estado foi declarado, mas o valor dele nunca é lido, e também a mesma coisa para action, falando que a action tem o tipo N, e o estado aqui também tem o tipo N. Então, a gente precisa definir o tipo dessas duas variáveis aqui. Então, vamos supor que nós tivéssemos aqui algumas action types, né? Add product. O que isso aqui faria? Ele retornaria
aqui eu gostaria de utilizar o immer, né? Mas como eu não estou utilizando o immer, eu retornaria basicamente todo o estado, só que os produtos eu pegaria o state.products, adicionando algum produto a mais aqui no final, sei lá, produto novo, alguma coisa assim. Então, a gente tem aí uma função addProduct, só que isso aqui não está muito legal, porque o meu estado aqui, ele tem o valor n, se eu passar em cima do products, a gente pode ver que é n, é tudo n, né? Isso é ruim pra gente. Então, nós precisamos tipar aqui o nosso estado e a nossa action. Eu vou falar que esse carrinho aqui, ele começa com products, sendo vazio, e começa também com um shipping value como sendo 0, né? Mais ou menos o que a gente fez lá no contexto antes. Para a gente tipar o estado, só criar uma interface já é o suficiente, né? Então a gente vai chamar aqui de cart state, vamos por assim, ou cart reducer, cart, qualquer coisa assim. Aqui a gente vai falar aqui products, vamos copiar a mesma interface que a gente fez lá, ó, para o contexto, né? Funcionaria mais ou menos da mesma forma. Então, aqui eu simplesmente daria 2 pontos e passaria o formato do nosso cart. E aí aqui até ele já deu um erro, né? Ele falou type product undefined is not an array type of string type. O que eu estou falando? Basicamente, aqui eu estou tentando adicionar uma string, né, dentro do nosso array, e ele meio que não vai deixar porque o nosso produto ele não são várias strings. Então, só para a gente resolver isso aqui, eu vou falar que os meus produtos são um array de string, né, e eles são obrigatórios. Daí ele já vai sair esse erro aqui. Beleza, deu outro erro aqui. No overload matches this call. Então, vamos dar uma olhada aqui em qual que foi o erro que ele falou. Argument of type stateCart action any is not assignable to parameter of type reducer without action any. Beleza. Basicamente, está faltando a definição de tipos aqui da nossa action. Como que a gente faz a definição de tipo? Eu vou criar um tipo aqui, um type, né? Vou chamar de cart action type. E a gente vai simplesmente falar que o tipo da action, por enquanto hoje, ele pode ser add product. Vamos colocar aqui também que pode ser também remove product, caso a gente queira remover um produto de dentro do nosso carrinho. E aí a gente vai passar essa definição de tipos aqui para o nosso estado. Beleza, agora eu esqueci o igual aqui dentro e agora vamos dar uma lida no erro. Basicamente ele fala argument of type stateCart action cart action type retornando um objeto vazio não é assinável, né? A tipagem não bate com aquela que a gente passou. O que quer dizer isso? Basicamente, quando a gente está chamando o nosso useReducer aqui e ele chega nesse default, ele está retornando um objeto vazio. Mas esse objeto vazio, ele não bate com a tipagem do nosso carrinho. Então, aqui no default, o certo seria a gente retornar state. E aí ele já sai o erro, né? A gente tem que cuidar com essas coisinhas, né? Com esses probleminhas de tipagem quando está utilizando TypeScript. Mas, basicamente, é dessa forma aqui que a gente faz a tipagem, tanto do nosso estado quanto das nossas actions, né? E agora, se eu fizesse aqui case, eu já tenho as próximas opções, né? Isso por causa do TypeScript, ó, remove product. Ele já sabe que eu tenho esse remove product, porque eu falei que a nossa action, ela pode ser ou add product ou remove product. Então, já tenho essa informação. Isso é bem legal, que daí a gente já consegue trabalhar aqui, por exemplo, com a exclusão do produto e por aí vai. Então, é basicamente assim que a gente faz a tipagem do useReducer. E agora vem um dos hooks mais legais, na minha opinião, que é pouco utilizado, eu até utilizo bastante em algumas libs, que é o useImperative_handle. Então, eu vou até separar isso aqui em outro, eu vou chamar ele de apphandle.tsx, para a gente não perder aqui o restante. Vou colocar aqui esse conteúdo, deixa eu remover tudo aqui dentro. E vamos utilizar só o useImperative_handle. Basicamente, se você nunca utilizou o useImperative_handle, para que serve esse hook do React? Ele basicamente permite a gente modificar a referência passada para um componente nosso. Então, vamos supor, né, isso eu uso muito lá dentro do Unform, vamos supor que eu tenho aqui um componente de form, né? E aí, esse meu componente de form, deixa eu criar ele aqui, vamos colocar uma tipagem nele aqui, então const form é igual react.fc
igual, e aí a gente retorna e retornamos esse form. Vamos supor que aqui nesse form, né, ele retorna um form do próprio HTML, aí tem mais alguns inputs aqui dentro, isso aqui seria algum componente. Vamos supor que a gente quisesse expor algum desses funcionamentos, alguma função desse formulário aqui para o componente Py, né? A gente tem várias formas da gente fazer isso. Uma delas é utilizando o useImperative_handle. E como que a gente pode fazer? Vamos supor que nós tivéssemos uma função aqui, que seria o submit do nosso formulário. Essa função aqui hoje, ela faria simplesmente um alert submit, qualquer coisa assim. E agora eu quero expor essa função submit aqui fora dentro do nosso app handle. Então, nós vamos importar o nosso form. Deixa eu importar aqui o nosso form. Aí eu vou colocar o form dentro do meu return, beleza? E aqui eu já tenho o meu formulário. O que nós vamos começar fazendo? Eu vou criar uma ref de dentro do React. O useImperative_handle, ele funciona diretamente junto com o useRef. Então, nós vamos criar aqui chamada formRef, que é igual useRef, e eu vou começar ela como nula. Aí, eu vou passar aqui para dentro desse nosso formulário uma referência, que é o formRef, beleza? Vamos ignorar esse erro aqui num primeiro momento. Agora, eu venho aqui dentro do meu form, beleza? E aqui a gente precisa receber essa referência. Essa referência eu não recebo ela como uma propriedade qualquer do React, né? Então eu não posso simplesmente vir aqui e receber essa referência. O que eu tenho que fazer? Eu vou importar o forward_ref de dentro do React. Aqui por volta do export default eu vou ter que colocar esse forward_ref. E aqui, além das minhas props, né? Aqui eu receberia as minhas props, eu recebo a minha ref. Então, aqui sim eu vou ter acesso à referência do meu componente. Vamos lá que tem mais coisa para a gente fazer de tipagem aqui dentro. Aqui agora, quando a gente está utilizando um componente que ele faz esse forward ref, né, que ele faz o redirecionamento da ref, a gente não pode utilizar simplesmente o React FC, né? O React FC basicamente é o React Function Component que recebe um parâmetro com a tipagem das propriedades desse componente. Então a gente consegue tipar isso aqui, né? Então se eu criasse, por exemplo, o form, ele recebe sei lá, um initial data, né, que é um objeto, que é um object, por exemplo. Aqui não pode ser object, né, teria que ser alguma coisa. Sei lá, initial data é uma string. Interface form props. E eu passasse aqui para esse React FC, esse form props, eu saberia que as minhas props aqui, ó, elas têm esse formato. Então, automaticamente a gente já consegue definir. Se eu fosse acessar props, ponto, eu já tenho lá, ó, initial data. Então, eu já conseguiria acessar essa tipagem. Mas quando a gente está fazendo forward ref, a gente precisa também tipar essa referência, né? Porque ela é N, por enquanto. Então, a gente troca o React FC aqui por React forward ref forward component, beleza? Então não é mais só FC. Então aqui poderia ser até RFC, né? Será que tem RFC? Ou só RFC? Acho que não tem. Acho que eles não criaram um alias, né? Alguma coisa assim. Mas a gente vai utilizar aqui então o ref forwarding component. E aqui esse ref forwarding component, ele recebe um parâmetro t e aí um parâmetro p, né? O t é a tipagem da nossa ref. Se a gente for ver aqui, ó, o t é qual que é o tipo da nossa ref. E o p é a tipagem das nossas props. Então, a gente vai passar primeiro a tipagem da nossa ref. Então, vamos botar aqui form ref. Beleza? Então, a gente vai passar primeiro form ref e depois form props. E agora, a gente vai ver que a nossa ref aqui já tem o form ref, né? Ela já tem um tipo para ela. Claro que hoje não tem nada aqui dentro. Então, o que a gente quer expor através dessa referência lá para o nosso app handle? A gente quer expor a função submit. Essa função submit, ela não recebe nenhum parâmetro e ela retorna void, né? Porque ela retorna aqui um alerta e esse alerta automaticamente retorna void. Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro eu vou importar o useImperative_handle. E aqui a gente pode utilizar esse useImperative_handle. E o useImperative_handle, basicamente, ele funciona da seguinte forma. Ele também pode receber tipagem e tudo mais, mas ele recebe como parâmetro mesmo uma referência e um método. Então, a gente vai receber primeiro a referência e aqui um método que retorna um objeto. Então, por isso eu posso colocar os parênteses por uma função que retorna um objeto. Por isso eu posso colocar os parênteses aqui diretamente. Agora, podemos ver que já está dando erro aqui, né? Por quê? Se eu der um Ctrl espaço aqui dentro, ele vai já dar a sugestão para a gente colocar a função submit aqui dentro.
Então a gente colocou essa função submit, né? Isso ele estava dando erro porque a gente passou que a nossa form ref precisa ter esse formato e antes aqui não tinha nada. Então agora sim, a nossa função submit, ela está disponível através da nossa ref. Calma que com certeza esse use imperative handle você vai usar aí uma vez dentre 60 projetos que você vai desenvolver, mas como eu queria fazer um vídeo bem completo mostrando tudo, e foi uma das coisas que eu mais demorei para conseguir aprender a utilizar esse use imperative handle junto com o TypeScript dentro do React, acho que faz sentido eu mostrar para você também nesse vídeo para não passar o mesmo sufoco, e um dia você vai utilizar e vai falar, lembrei do vídeo do Diego, e aí vai te salvar. Então agora o que a gente pode fazer? Eu vou exportar essa interface aqui de dentro, porque é muito interessante exportar ela, por quê? Eu vou importar daí o form ref, e aí eu vou colocar aqui na tipagem da nossa referência, form ref, né? Para a gente ter uma tipagem para ela. E agora, se nós tivéssemos depois uma função aqui dentro chamada, sei lá, handle submit, e a gente fosse acessar essa form ref.current, e eu vou dar aqui um Ctrl espaço, eu posso ver que agora eu tenho a função submit disponível para utilizar, beleza? Aqui ele está dando um errinho porque a gente falou que o nosso form tinha uma propriedade initial data, né, que estava como obrigatória. Deixa eu transformar ela em opcional e aí sim vai parar de dar o erro aqui dentro. Então agora a gente viu como utilizar esse use imperative handle. Se você já não sabia como utilizar ele, já é uma funcionalidade a mais que você pode entender do React. Basicamente a gente consegue fornecer informações de dentro de um componente, né? Isso não precisa ser só funções, né? A gente não precisa ser só funções. Se eu tivesse estados aqui dentro, contextos, eu consigo tudo passar por esse use imperative handle e acessar essas informações dentro aqui do nosso componente Py. Então é quase que uma props ao contrário, né? Utilizando o ref de dentro do React. Isso é muito legal, mas use com cuidado, né? Não é para utilizar esse use imperative handle para tudo, né? É mais legal trabalhar com contexto mesmo no React, aí todos esses componentes teriam acesso, mas tem alguns momentos que o use imperative handle faz mais sentido utilizar, beleza? Então agora sim a gente passou por todos os exemplos de hooks com o contexto, né? Teve, claro, dois hooks, né? O use effect, use layout effect, até o use debug value, que não tem a necessidade, e alguns hooks como o use memo, use callback, eles conseguem praticamente de forma totalmente automática, né? O use context também, a tipagem, né? Através da inferência de tipos do TypeScript, que é muito legal, né? Utilizar TypeScript se torna uma dor um pouco menor para quem está iniciando com essa ferramenta, porque tem a inferência de tipos, então a gente não precisa ficar tipando todas as variáveis, todas as funções da nossa aplicação, porque a grande parte delas o TypeScript consegue definir de forma automática. A minha dica que eu vou te dar no final desse vídeo é configurar o ESLint com o TypeScript. Então tem um vídeo aí do canal, se você procurar por TypeScript no React e TypeScript no Node, se eu não me engano eu explico como configurar o ESLint e o Prettier dentro do TypeScript. Se você for lá e não tiver essa configuração, porque eu não lembro se tem, mas eu acho que tem sim, você vem aqui nos comentários e fala, Diego, não tinha a configuração, e aí eu vou fazer um vídeo completo mostrando toda essa parte de configuração do ambiente de TypeScript, com ESLint, com Prettier, mas eu acho que tem lá sim, beleza? Se você gostou desse vídeo, dessa Masterclass que eu mostro aí essa parte dos hooks com TypeScript, deixa um comentário aí embaixo falando se você já teve dificuldade em utilizar o TypeScript dentro do React, e até alguns outros pontos que talvez você tenha dificuldade em utilizar o TypeScript. Se você gostaria que eu fizesse um vídeo explicando as motivações da utilização do TypeScript, o que te dá dificuldade na utilização do TypeScript, porque eu sei que, assim, eu já tive esses momentos lá no começo de, às vezes o TypeScript não me encantava tanto, mas nem sempre eu lembro o que me fazia ficar com tanto receio de utilizar o TypeScript, se era a configuração do ambiente, se era não ter uma padronização para essas ferramentas auxiliares, né, tipo linting e tudo mais. Então, deixa aí embaixo nos comentários o que eu poderia estar contribuindo para o teu aprendizado de TypeScript, né? A gente tem TypeScript, dá para ser utilizado aí tanto no React, React Native, Node, todos eles já têm um suporte muito legal para estar utilizando isso, beleza? Então, deixa aí nos comentários que ajuda muito a sugestões dos próximos vídeos. Claro, se você gostou desse vídeo também, deixa um comentário aí embaixo para eu saber que você gostou e deixa um like no vídeo que faz muito, como que eu posso dizer? Ajuda muito na questão de distribuição, né? O YouTube ele distribui mais os vídeos para as outras pessoas, baseado nos likes também. Então é isso aí, vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!